assim como o nosso amigo Weber, eles analisam a racionalidade científica, né? O Weber, ele analisa isso, né? Como a racionalidade científica nos torna mais burocrática. E o Mills também faz essa mesma leitura, né? Só que o Mills, ele estabelece, e aí ele sofre uma certa influência do Marx, né? Não é porque o Mills é weberiano que ele odeia o Marx, não é assim, tá, pessoal? Isso é papo de gente que das redes sociais, né? Na sociologia, a gente usa como referência vários pensadores. Pode ser ele marxista, não marxista, né? Não tem que seguir uma linha só e só ver aquela linha. Não, eu posso observar outros pensadores, cruzar informações, né? Quando o Mills ele vai estudar a classe média, né? Ele está já sofrendo uma influência do Marx, porque o Mills ele é mais novo, tanto que o Weber quanto o Marx, né? O Weber e o Marx é final do século XIX, começo do século XX. O Mills já é século XX inteiro, né? Ele vai escrever sua obra aí nos anos 30, 40. O Mills, ele vai analisar, então, essa classe média burocrática, né? E o que a razão, né, a racionalidade científica produz sobre essa classe média, né? Para o Mills, essa burocracia, essa racionalização, ela produz menos liberdade e menos progresso social. O que o Mills está falando para a gente aqui, né? Conforme mais eu uso a ciência aplicada para o trabalho, mais tempo a classe média, mais tempo o trabalhador tem que se dedicar ao trabalho. Então, quanto mais ciência existe, mais trabalhar a gente vai trabalhar. Quanto mais a gente trabalha para o Mills, menos liberdade a gente tem, menos progresso social a gente tem. Qual a relação entre liberdade e progresso social? Quando você é livre, você pode se organizar politicamente. E quando você se organiza politicamente, as pessoas que já estão no poder têm menos poder. Quando você não se organiza politicamente, as pessoas que estão no poder têm mais poder. E aí, quanto mais poder as pessoas que estão no poder têm, menos progresso social nossa sociedade tem. Deu para entender? Deu para entender o raciocínio, gente? O Mills aqui, ele está trazendo uma defesa sobre a política, né? Sobre a importância da gente se organizar politicamente. Mas qual o problema aí? Falta tempo, porque a gente precisa estudar para o Enem, estudar para o vestibular. Muitos de vocês estão trabalhando, muitos de vocês estão complementando os recursos da casa. E aí, falta tempo. Vocês têm menos liberdade de se dedicar à política do que aquelas pessoas que têm uma vida boa já, né? E aí essas pessoas que estão se organizando politicamente, elas vão ter mais poder do que a gente. Esse é o lance do Mills, né? Tudo bem até aqui? Gente, alguma dúvida? Pode falar. Ah, tá. Achei que sim, tinha uma dúvida. Qual é o contexto que o Mills está analisando, pessoal? Qual o processo histórico que ele está analisando? Mas essa uva cascuda. Espera aí. Processo histórico é industrialização, né? Então, a sociedade norte-americana está se industrializando rapidamente no século XX, né? A sociedade que era mais agrícola tal, está passando por um processo de industrialização, tá? Lembrar que a industrialização nos Estados Unidos era no final do século XIX, começo do século XX. É uma industrialização em massa, marcada pelo Fordismo, né? A organização do trabalho, né?
a organização do trabalho no viés fordista, que é extremamente burocrática, e aí entra a leitura do Mills. Por que o Mills faz isso? Porque eu estou usando a ciência para racionalizar o trabalho nas fábricas. Então vem a linha de produção fordista. Cada um vai cuidar da sua etapa. Pessoal, vocês já assistiram o filme do Chaplin? Que ele fala sobre o trabalhador mecânico. Hein? Dá, não viram. Alguém viu? A atividade de vocês vai ser ver esse filme. Eu vou passar daqui a pouco. A divisão social das pessoas com base no emprego, né? Então, os nossos empregos agora também estabelecem divisões sociais. Antes existiam os patrões e os empregados. Agora existem os empregados engenheiros, os empregados professores, os empregados que são peões, né, que é uma forma errada de se falar, mas são aquelas pessoas que estão no chão da fábrica, na parte mais operacional, né? Então houve uma divisão de trabalho entre os próprios empregados. E os próprios empregados passam a se ver com diferenças, né? E a sociedade de massas. O que é a sociedade de massas, né? É uma sociedade que nós formamos grandes massas com interesses comuns, consumidores, espectadores, torcedores, somos massas. Ou seja, a gente tem algumas coisas em comum que nos faz tornar homogêneos, parecidos, como se a gente fosse uma coisa só, né? Então, esse é o contexto que o Mills está analisando, e nesse contexto é em que o Mills percebe que nós estamos passando o nosso poder, estamos tendo menos liberdade para exercer o nosso poder. E aí a gente se torna refém desses grupos políticos mais poderosos, dos políticos mais poderosos, né? Então, qual que é a análise do Mills? Primeiro, ele identifica que existe uma elite de poder, ou seja, determinados grupos que estão no poder, não apenas econômico, tá? Esses grupos podem estar no poder, por exemplo, de uma escola, esses grupos podem estar no poder de uma cidade, né? Esses grupos podem exercer o poder na música, na cultura, né? São elites. Essas elites, elas tendem a manipular os discursos, a vida, no sentido de favorecê-las e desfavorecer aquele que não está próximo desses grupos, né? Para Mills, quanto mais alienada a classe média está, quanto mais alienada a classe trabalhadora está dos espaços de poder, mais forte é essa elite, mais poderosa essa elite se torna. Por isso que é muito importante que nós nos organizemos politicamente, que a gente não repasse as nossas condições políticas para terceiros, para que a gente se represente, se faça representar, né? Para que a gente tenha interesse na política e em outros espaços também de poder. Então vamos pensar na nossa escola. É importante que os estudantes exerçam atividades políticas no espaço escolar, na ETEC. É importante que vocês conheçam outros grupos políticos ligados aos estudantes. Por quê? É uma forma de vocês exercerem poder e evitar com que essas pessoas que estejam no poder sejam extremamente poderosas. Porque se eles forem extremamente poderosos, eles não vão pensar nos interesses de vocês, né? E aí, para o Mills, quanto mais alienado a gente fica, menos a gente percebe que os nossos problemas são afetados pela falta de poder, que é algo coletivo.
a gente passa a entender que os nossos problemas, como por exemplo, ficar endividado, ou estar desempregado, ou estar doente, né? São problemas por falta de cuidados que nós tivemos conosco, consigo mesmo, né? E na realidade, para o Mills, não. Se você está desempregado, se você foi mal na prova, se você não está aprendendo com o professor Marcos, se você está viajando nas aulas online, se você está triste hoje, se sua mãe está endividada, se o seu vovô foi desempregado, esses problemas não são desses indivíduos, mas são problemas coletivos, problemas sociais, né? E que se de alguma maneira nós nos organizamos, se a gente conseguir nos organizar politicamente, só me cobra depois. Mas menos dificuldade a gente vai ter para lidar com esses problemas, tá? Isso é muito importante, né? Se vocês olharem para essas sociedades que existem aí, por exemplo, maçons, os Rotaries, às vezes clubes, grupos de pessoas organizadas em partidos e etc., você percebe que existe uma ajuda entre esses grupos, né? Esses grupos, as pessoas que estão nesses grupos acabam ficando mais assessoradas, né? Isso tem relação com o poder, mas para isso você precisa ter tempo, né? Você precisa dedicar um tempo para exercer a sua vida política. Lógico, né, pessoal, que a gente não pode ter muitas vezes esses grupos têm uma relação com a política pensando muito nos seus interesses individuais. Isso também não é legal, né? Isso não é bonito, isso não é bom, isso causa uma série de problemas na nossa sociedade. O importante é que a gente não seja alienado politicamente. Nesse sentido, muito cuidado com as redes sociais, né? As redes sociais têm um lado bom de nos aproximar da política, mas ela não é a política real, né? A política real está na relação que você constrói com as pessoas, com os grupos que você está. A gente precisa vivenciar os grupos, né? As meninas aqui da sala, eles têm muitos grupos de mulheres, grupos femininos organizados na cidade que têm esse papel, né? São José do Rio Pardo é uma cidade que nunca teve uma prefeita, por exemplo. Temos pouquíssimas vereadoras na Câmara Municipal, acho que duas, né? Então, isso é importante a gente se organizar politicamente para evitar essa concentração de poder na mão de poucas pessoas. E aí, para finalizar, o esquema do pensamento de Mills, né? Que é aquela ideia que eu trouxe para vocês. Os nossos problemas pessoais são questões públicas, são questões coletivas, são questões do todo, não são questões individuais, tá? Não fiquem ansiosos, tristes quando a gente tem problemas pessoais. Esses discursos aí das redes sociais de que faça você mesmo, você é o responsável por você, você é o responsável pelo sucesso, mentalize os melhores caminhos da vida, ai, acorde de manhã e agradeça a vida, blá, 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 para você ser feliz, como se tudo fosse você. E não, isso é uma mentira. E essa mentira, ela cria em nós muitos problemas, pessoal. A gente passa a desenvolver ansiedade, crise do pânico, a gente precisa tomar até fazer tratamento para isso. Por quê? É tanta informação de que a gente é o responsável por nós mesmos que a gente se vê sozinho e impotente. E tem uma série de problemas que nós não somos culpados. Não é culpa nossa, é culpa dessa sociedade maluca, desigual, que todo mundo concorre contra todo mundo, né? Então, essa doideira aí é que causa na gente, muitas vezes, desemprego, dívida, esse estresse. E a gente acha que é culpa nossa, e não é coletiva. Já não significa, pessoal, que a gente tem, é coletivo, então não vou fazer nada, né? Não é isso que eu estou falando. Não é para vocês ficarem encostados, nada disso. Só estou ponderando, né? Só estou trazendo um outro ponto de vista, tá? Um ponto de vista distinto desse que a gente escuta corriqueiramente, né? Comumente.
nas redes sociais principalmente, tá? Então, cuidado com esse povo que é mentor, coach. Tudo é uma fraude, pessoal. O negócio é o seguinte: você quer conversar com uma pessoa que vai te orientar profissionalmente, você tem que ir num psicólogo, uma psicóloga, uma pessoa formada na área, né? Você está com algum problema psiquiátrico, você tem que ir num médico, e não coach, mentor, nada disso. Essas coisas são fraudes, né? Coisas que não vão resolver os problemas de vocês, pode até confortá-los, mas não resolve o problema. Da mesma forma, padre, pastor, nada disso. Tem que ir em pessoas, ou sei lá, pessoas influencers das redes sociais, larga a mão disso aí. Isso aí é tudo tchatcharada, tudo besteira. Ah, pessoal, vamos lá. E não é a questão de ponto de vista, não, isso que eu estou falando para vocês, tá? Isso é uma questão de formação universitária, né? As pessoas estudam anos e anos para serem psicólogas, anos, 4, 5 anos, né? Depois vão trabalhar, tem toda uma experiência. Então, né, gente? Vamos tomar cuidado aí com esse pessoal de boteco, né? Um bando de botequeiro dando pitaco na nossa vida aí. As pessoas comuns não identificam seus problemas como problemas da sociedade. Falamos sobre isso, né? Então, o fato da gente trabalhar igual uns condenados, o fato da gente não pensar sobre a vida, faz com que a gente seja carregado a acreditar que os nossos problemas são somente pessoais, né? E aí o Mills vai falar que, diante disso, qual é o papel do sociólogo, né? Numa relação também que o Mills, além de ter com o Weber, ele tem com o Comte, né? O Mills fala, realmente o sociólogo, ele precisa entender a relação social, as relações sociais, e ele precisa transformar a vida dos indivíduos, atacando os problemas sociais. Por isso que o Mills se preocupa tanto com essa questão da alienação, né? Para o Mills, nós temos que combater essas estruturas sociais, econômicas, políticas que levam aos trabalhadores a serem mais alienados, que diminuem a liberdade dos trabalhadores. E a gente tem que garantir a esses trabalhadores acesso aos espaços de poder, à política, para que eles se tornem menos alienado, menos refém das decisões desses grupos, dessas elites, né? Então, pessoal, é uma reflexão muito boa. É uma reflexão muito que ele escreve na década de 40, 50, mas muito atual, muito presente nos dias de hoje, tá? Nicole, me cobra depois os slides, tá bom? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão que vocês querem fazer? Ai. Deixa eu achar o filme do Chaplin que eu vou pôr aqui para vocês no. No chat. O filme chama Charles Chaplin, Tempos Modernos. Tá?
vocês puderem assistir durante essa semana, eu acho que é interessante. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Deixa eu ver se eu consigo mandar um slide aqui já. Tá mandando, viu, Nicole? Tá aqui no chat. Bom dia, pessoal. Até semana que vem, tá? Até mais. Nossa. Tchau, Ana Laura. Tchau, Érica.